Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, estamos aqui ao vivo para falar de um livro muito interessante, um livro de literatura francesa, que vai, acredito eu, que vai interessar a bastante pessoas. Então, o livro é muito, enfim, não vou começar a falar ainda, mas é um livro que fala muito do momento atual, acredito eu, das coisas que vão acontecer, das coisas que estão acontecendo com nós. É um livro de literatura francesa, literatura francesa contemporânea, e então eu vou começar a falar desse livro aqui. Já estou vendo aí algumas pessoas entrando, Genilda, Heloísa, obrigada por estarem aqui, muito bom ter vocês. Então a gente vai começar. Então eu me chamo Ana Rossi. Às sextas-feiras eu comecei a fazer uma live onde eu vou falar de vários temas. Eu vou falar de literatura, eu vou falar já falei de moda, de estilista, vou ter outros temas também que eu vou abordar. Caso vocês tenham algum tema que interesse, vocês coloquem aí nos comentários que eu vou ler com carinho e vou dar uma resposta a vocês. Então, a nossa conversa de hoje é para apresentar um livro, esse livro aqui, de um autor francês que se chama Camille de Toledo. Camille de Toledo. Inclusive quando eu apresentar livros assim, eu vou usar esse espaço para explicar um pouco também da pronúncia da língua, como é que você pronuncia, caso tenha alguém interessado aí em aperfeiçoar ou começar a aprender o francês. E o título é Thésée, sa vie nouvelle. Traduzindo, é Teseu, sua nova vida. Esse livro aqui ele ainda não foi traduzido para o português. Ele é um livro que chegou para mim porque eu tenho um clube de leitura. Inclusive uma das participantes está aqui, Heloísa. E eu tenho esse clube de leitura há 4 anos. E são livros de literatura francesa contemporânea, aonde nós lemos os livros. Então, um clube de leituras que já está assim, bem estabelecido. E hoje, então, esse livro foi um livro que nós lemos já no grupo em 2021. E ele, então, eu realmente me apaixonei por esse livro aqui. E decidi, então, apresentar esse livro para vocês. Existem outros livros. Então, o projeto é o projeto de leitura dos livros do Prêmio Goncourt, que é um prêmio de literatura francesa que existe desde 1902 na França. E em 2019 eles decidiram trazer esse prêmio para o Brasil. Então, o Brasil foi o primeiro país que acolheu esse prêmio. Então, é um prêmio que, digamos, aqui no Brasil nós lemos os 4 romances e escolhemos a obra. Qual é, para os brasileiros, a obra ganhadora, que poderia ganhar o prêmio Goncourt, só que na edição Brasil, né? Então tem o Goncourt, o resultado do Goncourt na França, e tem aqui no Brasil também, e tem em outros países. Hoje tem na Espanha, tem na Argentina, na Ásia também tem na China. Então é um prêmio assim que hoje tem uma repercussão internacional, e os temas são muito variados, né? Nós temos temas desde guerra, já tivemos um livro sobre o qual eu também vou falar, que falava da questão da Inglaterra na época da Margaret Thatcher. Tem outro que falava de uma região da França, da mineração. Esse aqui, ele vai falar de um percurso de um personagem, que é esse aqui, Teseu, né? Então, lembrando aqui, Teseu é o nome da mitologia grega,
que significa etimologicamente instituição. Então já o título, assim, a gente fica se perguntando, nossa, por que Teseu, sua nova vida? Teseu é o personagem principal, tá? É o narrador que fala na primeira pessoa. Então ele vai contar, aí ele vai nos desvendar a vida dele, e esse nome aqui já é uma entrada para nós, já é uma entrada para a gente poder, assim, acessar, começar a entender do que esse livro vai falar. Então, eu falando um pouquinho aqui do autor, né? Ele é um autor francês, ele nasceu em Lyon, na França. Hoje ele também trabalha com vídeos. O nome dele mesmo é Alexis Mittal, e ele escreveu vários livros, inclusive nessa editora aqui, mas é esse aqui que eu pessoalmente acho o mais interessante. Então, como é que como começar a falar desse livro? Esse livro, ele vai trazer, no inicinho dele, bem no início, uma epígrafe. E isso, inclusive, é uma coisa interessante. Olha, vocês veem que eu já rabisquei todo o livro, tanto nas minhas leituras quanto para a apresentação dessa live. Eu acho muito interessante identificar alguns trechos do livro. Então, o primeiro texto ao qual nós encontramos nesse livro, depois do nome do autor, do título, é essa epígrafe, que é o livro de Ezequiel, capítulo 18. Então aqui, ele, claro, está em francês. Em português, dá o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Essa epígrafe aqui, que tem a ver com o livro, com toda a história do livro. Então os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Essa tradução não é minha, eu também sou tradutora, mas essa tradução aqui especificamente não é minha, eu peguei ela da internet. E aqui a questão que fala que esse versículo, né, do livro de Ezequiel fala, é como é que os pais comendo uva verde, no caso aqui, eles vão legar. A questão aqui é o legado, a questão aqui é a herança. Como é que uma coisa passa de uma geração para outra geração? E a partir desse momento, nós temos aqui o fio da meada desse livro. Como é que o que acontece com os pais repercute nos filhos? É isso que essa epígrafe está falando. Então aqui, já a partir só dessa leitura aqui inicial, e parando, né? Eu gosto de sempre parar para ler e refletir sobre o que eu estou lendo. Então eu paro, olho, vou procurar. Quando uma citação que eu não conheço, eu vou me informar. E essa aqui fala justamente da herança, do que nós herdamos. Nós herdamos coisas. No caso aqui é uma metáfora, né? Porque ele fala: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, essa transmissão vai ser toda a questão desse livro. Como é que essa transmissão acontece de geração em geração? Então, é um livro, assim, muito denso, né? Assim, realmente, quem já leu e quem quiser acessando o francês, e espero que esse livro também seja traduzido, porque ele fala muito do nosso momento atual, que é a questão que a gente pode declinar de várias maneiras. Uma delas é a questão da ancestralidade. O que nós herdamos, né? Eu e cada um de nós. O que fazemos com isso? Então, essa herança, ela de qualquer maneira, ela vem. A questão é saber o que nós vamos fazer com o que nós herdamos. Porque herdamos coisas, herdamos famílias, herdamos histórias, herdamos bens ou não, herdamos problemas, herdamos um conjunto de coisas. Então, o que nós fazemos com essa herança? É a grande questão desse livro. É a grande questão. É realmente, Genilda, esse livro eu poderia falar assim horas e horas sobre ele, porque é muito impactante. Então, ele vai
a partir da biografia, isso a gente vai entendendo no final, da biografia familiar dele, que é uma coisa mais sistêmica, né? Então eu não sou eu o indivíduo único, sozinho no mundo, não. Eu venho de um lugar. Que lugar é esse? Pois é a grande questão que a gente vai descobrir no caso dele, né? Essa é uma questão que no caso dele, então, o livro, como é que ele se apresenta? Então, a gente vai começar antes, eu selecionei alguns trechos que eu mesma traduzi, mas eu vou falar um pouquinho de como o livro está estruturado, a estrutura mesmo do livro. Esse livro ele tem 9 partes. Cada uma das partes tem a ver com uma cronologia. Então, por exemplo, a primeira parte é 1º de março de 2005, Paris. Normalmente tem uma frase, uma indicação, uma data e às vezes a cidade, porque ele se desloca, né? O personagem aqui, TZ, ele se desloca. No caso, ele se desloca primeiramente na Europa, mas quando ele resgata a história da família dele, ele vai encontrar a África, ele vai encontrar o Marrocos, ele vai encontrar a Argélia, ele vai encontrar as guerras, e ele vai trazendo isso tudo como o resultado do que ele pôde ser e o que ele faz com essa herança, como eu disse no início. Então, a primeira parte é uma fuga. Ele foge. Então, é 1º de março de 2005, Paris. A segunda parte, a linhagem dos homens que morrem. Aí ele volta para a guerra, 1937, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, e 1939. Terceira parte, ontem reabri as caixas repletas de imagens. E essas imagens, elas vão permear todo o texto. Eu não sei se vai dar para ver, mas ele insere fotografias aqui. Ele recorta as fotografias que são personagens, tem várias personagens da própria vida dele, ou é ele, são os parentes dele, os familiares, os avós. Eu vou mostrar algumas aqui. Então ele fala, aqui é um outro personagem, aqui ele fala da crise do petróleo, que tem a ver com a família dele, a crise que assolou o mundo, né? No âmbito da OPEP. Aqui, por exemplo, é a mãe dele. Então ele vai trazendo fragmentos sob forma de imagens, sob forma, no caso de fotografias que ele recorta, são sempre, aqui eu tô com o livro impresso, né, como vocês estão vendo. Então são fotografias em preto e branco e ele vai dar um zoom, né? Ele vai dar um foco aonde ele quer chamar a atenção. Então ele mesmo faz um recorte, ele pega uma foto antiga e ele vai dar um recorte, ou numa silhueta ao longe, ou no rosto, ou numa mão, ou num corpo, ou num objeto. Então, com isso, ele faz perguntas. E esse aqui é o irmão dele. Então a história começa com o irmão dele. Ele é gêmeo e ele então tem o irmão, e a gente vai saber o que acontece com esse irmão, né? Que é o leitmotiv, né? É o motivo pelo qual o mundo dele é colocado em questão. Ele tem, por exemplo, aqui desenhos, isso aqui não é uma foto, mas é um desenho que ele reproduz. Então, todo o livro tá com perguntas. Aqui, por exemplo, ele estrutura o livro dele com perguntas, assim, ó, e oscilando entre o itálico, onde ele quer dar ênfase, e o não itálico. Então, todo o livro, e perguntas, e mais perguntas, que é mais perguntas, digamos, para ele, mas que ressoa no leitor, né? No caso, ressoou em mim. Então, todo o livro é isso. O livro é pontuado com um texto. Agora eu vou falar do texto. Como é que é o texto dele? Sem maiúscula. Ele não usa maiúscula. Então aqui é uma linguagem muito oralizada. Então ele usa
Aqui ele quebra os parágrafos, então aqui, ó, maiúscula aqui, ele vai, refaz a página do livro, e isso dá uma dinâmica, dá um movimento muito intenso no livro, porque a gente fica meio assim, desequilibrado, como o próprio narrador está. Então aqui, a questão que ele, a maneira como ele grafa isso nas páginas é também uma expressão da preocupação dele, da loucura que ele vive nesse caminho que ele tem que percorrer. Ele não quer, inicialmente ele não tinha visto, mas ele é confrontado, né? A vida chama ele de maneira absoluta e ele não tem como escapar. Então, como é que ele começa essa história, né? É sempre bem interessante. Ele começa essa história com o suicídio do irmão. Então, o irmão gêmeo dele, o pai dele chama. Eu não vou contar toda a história não, porque a história realmente é muito, muito, muito interessante para ser lida, mas eu vou dar aqui a contextualização. Ele começa o pai dele chama ele no telefone, e ele, com a voz muito estranha, e ele vai, né, o pai dele fala que é urgente, e ele chega lá e o irmão tinha se suicidado. Então tinha se enforcado e o corpo do irmão tá no chão, e ele então entra e vê aquela cena e não consegue dizer nada. E aí ele não consegue dizer nada, o pai dele não consegue dizer nada, a mãe chega, ninguém consegue dizer nada. E fica aquela situação ali onde tem um corpo, que é o gêmeo dele, e ele também sem entender. Então, o início da narrativa, né, essas perguntas, elas voltam sempre a esse momento. O que aconteceu para que o nome do irmão dele é Jerônimo, né? O que aconteceu para o Jerônimo fazer isso? O que aconteceu para ele chegar a esse ponto? E aí vem, no próprio desenrolar da narrativa, a importância das perguntas. Então, as perguntas, elas vão permear, digamos assim, o percurso dele. Então, ele não tendo resposta para aquela situação que acometeu ele, né? Ele chega diante de uma situação, já é fato consumado, porque o irmão já se enforcou, o corpo já está frio, ele se enforcou durante a noite, e então não há mais nada que fazer. Só há essa herança, que é mais uma herança que ele recebe. Aí volta a questão, o que fazemos com o que fazem de nós? Que é essa questão do livro. Então, ele vai, diante dessa situação, ele primeiro fica absolutamente sem chão, e ele vai, aos poucos, durante um tempo bastante largo, né, grande, ele vai reconstruir o sentido das relações sociais. Não é nem assim o sentido da morte do irmão. Ele tem que, para ele chegar ao sentido da morte do irmão, ele tem que reconstruir toda a história familiar. E daí vem a questão dessas partes, né? Então, por exemplo, aqui na parte 4, eu já li as 3 primeiras, né? Então, a parte 4, primeiras falhas. Então, cada uma dessas partes vai mostrando o que ele vai entendendo nas relações familiares do qual ele é um herdeiro, e o que ele pode entender com esses fragmentos. Aí ele vai, assim, levantando o tapete, vendo toda a sujeira por baixo, né? As mentiras, as autoenganações, as coisas humanas, né, que acontecem com todo mundo, e ele vai vendo isso. Aí vem a raiva dele, vem a fúria dele, até ele conseguir, porque a coisa não para só nos pais, aí ele vai e chega nos avós, depois ele vai para os bisavós, que moravam na África, então vieram da África, eram judeus que moravam na África, Marrocos e Argélia. Então tem toda essa construção que ele vai ter que recuperar para poder entender o que aconteceu com o irmão dele.
Então aqui, por exemplo, a parte 6, né, que ele intitula Seguir o Fio da Ferida. Então a ferida é essa ferida, que é essa incompreensão total, né, diante desse fato diante do qual ele foi colocado, que é o suicídio, não é a morte não, é o suicídio, porque o suicídio ele tem uma questão de por que uma pessoa comete suicídio? É isso aqui que está também no livro. Então, essa decisão de cortar o laço, de parar. Não é um acidente de carro, não é um acidente de avião, é um suicídio. É isso que impacta muito aqui. Porque existe uma decisão. E ele fica com esse problema. Que decisão foi essa? Por que essa decisão? O que levou meu irmão Jerome a cometer esse ato absoluto para os que ficam, né? Então, aqui, por exemplo, na parte 7, eu estou olhando aqui porque eu estou no computador e aqui no telefone. Então, o pai começou a falar, primavera de 2019. A parte 8, as cartas de Nissim. Nissim já é um antepassado dele. De 1914 1918. 1914 1918 é a Primeira Guerra Mundial, a Guerra das Trincheiras, que foi absolutamente mortal na Europa e que massacrou os homens, né? Tem inclusive na pirâmide de idade você tem um buraco, literalmente. Foi uma coisa assim horrível, que desfalcou a população europeia dos homens em milhares de pessoas. E a parte 9, né, a nona, que é o final, o suicídio de Talmaí, 30 de novembro de 1939. Então, toda essa cronologia, que não é uma cronologia aquela linha, né? Primeiro vem isso, depois vem aquilo. Primeiro a gente tem o 1º de março de 2005, depois a gente volta para 37, 39, voltamos para 2017 em Berlim, não mais em Paris, mas em Berlim, porque o personagem ele viaja lá na Europa, não é que ele viaja, ele foge, literalmente, porque ele não suporta a dor dessa morte do irmão. Então, eu escolhi um primeiro trecho também que me impactou muito e que eu acho muito revelador, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Então é esse aqui logo no início. Essa tradução é minha, porque claro, o texto está em francês e a tradução aqui é minha. Então ele fala com o irmão dele. Então ele diz o seguinte: Tu, meu irmão, diz-me, quem comete o crime de um homem que se mata? Tu nascestes em 26 de janeiro de 1973. Alguns meses após teu nascimento, ocorreu o primeiro choque de petróleo que anunciava o fim do mundo, da energia infinita. Após mais de 30 anos da crise do capitalismo, tu devolvestes a tua vida. E sou, desde este dia, um sobrevivente teu, aquele que leva nas costas o enigma de tua morte. Um enigma que atravessa o tempo e as fronteiras. Uma perda e uma falta que encontram outras histórias vindas do passado que deixam aparecer um fio frágil. E quando eu o puxo, né, o fio, este fio, eis o que ele revela: que somos um contínuo de desastres e desabamentos. E este envelope que chamamos de corpo, que nós vestimos, cuidamos e reveramos, nada mais é do que a cristalização dos laços que podem, no exílio, na velhice ou em um acidente, se dissolver. Um irmão, uma mãe, um pai, uma língua. A pegada de uma cidade onde aprendemos a amar. A lembrança das florestas em volta de uma cidadezinha criança. Quando perdemos nossos laços, meu irmão, nós caímos. E eu, após tua morte, caí, espancado e atravessado por forças estranhas vindas do passado. Não há mais dia para mim, não há mais luz.
Tive que reencontrar seus rostos, rever histórias das quais nascemos. Fui, seguindo tais forças, obrigado a mergulhar neste tempo absurdo e amnésico das 30 gloriosas. Depois, tive que atravessar novamente a guerra até as trincheiras do outro século. Mergulhar nas águas do tempo, esclarecer mentiras das quais somos os filhos. Veja, meu irmão, para não morrer, tive que realizar uma viagem no coração da noite, nas dobras do corpo, nos estratos do tempo, para compreender o que deu em você e responder a esta pergunta ruim, que acaba derrubando tudo o que eu acreditava, eu, o moderno, o filho da prosperidade. Quem comete a morte de um homem que se mata? Pois com esta pergunta abre-se a narração arcaica que corta entre as idades e roça vidas e vidas do passado para o futuro. O futuro. Então, esse trecho, desculpe, ele é bem longo, mas ele faz um sentido quando lido na sua totalidade. Então, são 3 páginas onde ele introduz justamente esse tema. E essa pergunta, quem comete a morte de um homem que se mata, ela volta o tempo inteiro. Então, é aquilo que eu estava dizendo no início, que é: que forças me atravessam? E o que eu faço daquilo que fazem de mim? E esse fazem de mim é esse legado, essa herança que chega até ele. Então, diante de um fato horroroso, né, terrível, que é a perda do gêmeo dele, ele vai ter uma ruptura, ele vai sofrer um corte na vida dele, é mais do que na pele, é na vida, no ente dele. E ele vai, a partir daí, como eu disse, fugir. Ele foge para Berlim, ele já tem 3 filhos e ele pega um trem. E essa viagem de trem é toda o início da fuga dele. Por que ele foge? Porque ele acha que, deixando a cidade onde esses fatos aconteceram, deixando o país, que é a França, ele sai de Paris, mas ele é de Lyon, mas ele sai de Paris. Deixando a língua, porque aí ele deixa também o francês, ele vai para o alemão. Ele acha que retirando essas coisas externas, ele vai conseguir sobreviver. Ele vai conseguir esquecer. Ele vai entrar nessa amnésia a qual ele aspira. Mas ele não consegue, muito pelo contrário, porque Berlim tem a guerra, tem os rastros da guerra. Então, essa fuga, no fundo, foi para que ele serviu para ele ter que se encontrar. Então ele fica mais desesperado, é todo o enredo do livro, quando ele vai retomando esse fio, essas memórias, as coisas que contaram para ele, as caixas de imagens que deixaram para ele e que ele levou com ele nessa fuga. E ele, aos poucos, ele vai ter a coragem de abrir para costurar novamente cada fio e fazer com que a coisa tenha um sentido para ele. Então, é um romance assim, muito, muito impactante, que tem essas diferentes variáveis, né, de imagem, de texto. Eu queria aqui, como eu vi que tem algumas pessoas conhecidas, nos bastidores entrou agora... Agradeço, boa noite. A Heloísa, você quer dizer alguma coisa? A Heloísa, ela tá no meu grupo de leitura, então ela leu também o livro, gostou, né, Heloísa? Se você quiser, você pode também fazer alguma, dar alguma ideia ou alguma coisa, viu? Sinta-se à vontade. Então, na parte, então vamos começar
essa viagem de trem. Essa viagem de trem é muito impactante, porque ela vai retirá-lo aparentemente desse sofrimento, mas ela vai acentuar. E é uma viagem que é infinita, porque o tempo dele é o tempo subjetivo, não é o tempo da viagem entre Paris e Berlim, é o tempo da vida dele, é o tempo do esquecimento dele. Ele quer esquecer algo, essa morte terrível, né, do gêmeo dele, e ele não consegue. Então aqui eu vou ler também esse texto, esse trecho que eu vou ler novamente, quer dizer, o segundo, ele está nessa página aqui, né? Vocês veem que está tudo rabiscado. Eu amo rabiscar meus livros, que eles conversam comigo bastante. Então é o da página 27. Então, tradução minha. O trem que o leva para o que ele vê como uma aventura, onde ele encontrará para ele e seus filhos um outro nascimento. O que ele deixa são antigas diretivas da mãe, do pai, do irmão, da família, de suas lealdades, de seus medos, de suas acusações. Porque ele é o acusado, porque ele sobreviveu. Porque cada um sente que é ele quem um dia quebrará a ordem do segredo. E esta partida é uma tentativa de fuga. Ele ainda é jovem, 35 anos, quando ele foge 3 crianças. E mesmo que ele sente que todos estes mortos pesam sobre ele, ele conseguirá se libertar. Ele empurra tudo nas profundezas de seu corpo. É um fogo que ele busca apagar, deixando partes de sua vida anterior. Ele foge o que está nele, uma terra queimada, aonde o esperarão, mais tarde, lares abandonados de suas dores. Fogos que ele descobrirá isto quando ele cairá. Então aqui já tem o futuro, né? Quando ele cairá. É o narrador já avisando a gente, dando spoiler, né, sobre o que vai acontecer. Terão tido tempo de ganhar terreno. Então, o que ele foi aos olhos dos outros, um jovem homem moderno, não restará nada. Essa parte também, ela me impactou muito, porque é essa noite dessa viagem sem fim. E ele acredita piamente que saindo dessa cidade, deixando esse país, o país onde ele nasceu, onde tem as lembranças afetivas, aonde ele vai, onde ele se tornou um ser humano com uma racionalidade, com os seus afetos, e deixando essa língua também, na qual ele expressou isso, ele acha que ele vai poder esquecer. Mas é o contrário que acontece. A fuga, essa fuga, inclusive, para essa outra cidade, com essas memórias da guerra, ela vai acentuar a caída dele, para ele se reerguer, costurando novamente o fio da meada dele de outro jeito, que é o jeito que ele vai encontrar. Aqui não há o certo ou errado, aqui há uma experiência profundamente difícil e dura de um aqui no caso, né, é um ser humano, é um ser de papel, como eu digo, é um ser fictício que é de papel, mas toda a história, como eu já falei aqui, ela tá permeada por elementos de história real, porque ele traz a história da família, ou digamos os fragmentos. Então aqui ele está elocubrando, ele está, nesse trecho que eu acabei de ler, ele está ainda com a impressão que ele vai conseguir. Por isso é que ele foge. E aos poucos, aí é todo o livro, né? Toda a história do livro, os acontecimentos que acontecem. Boa noite, boa noite. São todos esses acontecimentos que vão fazer com que ele seja derrotado, mas essa derrota, ela é uma derrota necessária para inclusive ele superar aquela morte, para ele dar um outro significado àquela morte que tanto impactou ele, que ele não conseguiu entender, que ficou como uma interrogação. Então ele vai cair sim como o herói, né? O herói que cai, mas cai para se levantar. Ele cai para poder
se reconstruir as facetas, reconstruir o sentido da vida, reconstruir o que ele fez, o que ele viveu, mas através dos outros. Então é essa questão da herança que eu falei inicialmente, que está aqui dita no livro de Ezequiel, né, que eu li para vocês. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos que são embotados. Então, poeta Will, boa noite. Então, é essa herança. Essa herança é tão mais forte que a gente não tem esse controle, a gente não tem a gente não sabe disso. E ele também não sabe. Então ele vai de tropeço em tropeço, ele vai de queda em queda para ele cumprir o que ele precisa viver, o que ele precisa passar, que é essa reconstrução de todo esse ambiente do qual ele é o herdeiro, em relação ao qual ele recebeu o legado. Então esse legado, da forma como veio, não quebrou, rompeu. Então quando as coisas quebram, quando as coisas se rompem, a gente precisa reconstruir. E isso eu acredito firmemente nessa questão. É por isso que esse livro conversa tanto comigo. É uma vida, claro que não é a minha vida aqui, né? Não é o que eu vivi, mas ele conversa com a gente, porque essa questão da herança, o que fazemos com o que fazem de nós? Essa é uma pergunta, assim, fundamental. Então, em relação ao grupo de leitura, né, que eu coordeno há 4 anos, são questões vitais que aparecem sob forma de literatura, que aparecem nos livros. E como é que essas histórias que aparentemente não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o que eu vivi, vocês, cada um de vocês que está aqui nessa live, como é que essa história, apesar disso, conversa com a gente? Então essa conversa que é uma conversa importante. Então essa saída dele de trem é nessa data, né? Como eu falei, o livro tem 9 divisões e essa é a primeira, 1º de março de 2005. E aí depois ele vai fazendo as idas e vindas. E aqui eu tenho uma outra que é da parte 2, A Linhagem dos Homens que Morrem, 1937, 1939. Sim, essa prosa com o eu da gente é sensacional. Eu também acho, poeta Will Guara. Eu também acho. Realmente é muito impactante. E aqui ele fala em algo que... Bom, eu vou ler e depois a gente conversa. Então, novamente, esse é o trecho que eu selecionei e essa é a minha tradução. Na página 38 deste livro aqui, tá? Ele acredita ingenuamente que abandonar seu país e deixar sua língua será suficiente. Ele acredita ingenuamente na qualidade de um moderno que é possível livrar-se, romper. Então é essa crença também que a gente pode esquecer, deixar para trás, não falar mais nisso e tá tudo certo. Não. Nesse caso, ele enfia lá bem no fundo. Mas, como eu disse, o que revela isso tudo é o suicídio do irmão. Que aí ele não tem mais ferramentas para deixar aquilo escondido. Então, a ingenuidade, ela chega um momento em que ela cessa. Porque é preciso haver um despertar dele, de Teseu. E aqui eu volto justamente na questão do nome, né? Eu falei no início que é o nome da mitologia grega. Teseu em português significa instituição. Então, em que medida nós seríamos uma instituição, né? Nós, eu, vocês, cada um de nós, com esse legado, com essa trajetória, com essa história que nos habita. Nós somos habitados, eu digo, por fábulas, né? Nós somos habitados por histórias, por fábulas. Essas fábulas, elas nos fazem
fazer coisas, decidir coisas. É exatamente essa questão aqui. Nesse sentido, é a questão do título. Nós somos uma instituição, cada um de nós. Mas que instituição é essa? Como é que ela foi feita? E o que é que nós fazemos sem saber que nós fazemos? Então, o livro é esse grande despertar, profundamente doloroso, profundamente dolorido, profundamente marcante, porque ele vai tocar nas feridas. E a gente sabe, né, que as feridas a gente esconde, a gente não quer saber. Mas tem horas, no caso dele aqui, chegou a hora dele. Né? A hora dele realmente foi esse momento impactante, aonde ele não teve mais condições de entender, de continuar a vida. O romance fala muito do moderno. Eu vou fazer uma explicação rápida sobre isso. Existe uma querela muito antiga na literatura francesa, que é a querelle des anciens et des modernes. A querela, né, a disputa entre os antigos e os modernos, é assim que a gente traduz em português. Que é, digamos, isso aí existe também na Alemanha, que é uma perspectiva de futuro. Então você tem as pessoas modernas, são aquelas que se reivindicam do futuro, do progresso, e você tem os antigos que querem continuar com esses valores. Aqui eu estou fazendo uma explicação muito rápida, tá? Mas existe muita literatura sobre isso, muita explicação sobre isso. Então, uma das questões também que coloca o personagem em xeque é isso que eu já li aqui, que é a questão aqui, inclusive nesse último trecho que eu selecionei, que é na qualidade de um moderno. Então, toda a vida dele, ele apostou na modernidade, não na modernidade no sentido como a gente entende modernidade e pós-modernidade, porque essa questão de modernidade na Europa surgiu já com os irmãos Grimm, por exemplo, nos contos século XVIII, XIX, tem a ver com a que a gente chama de pós-modernidade, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas o moderno, essa qualidade de moderno, essa perspectiva, né, essa decisão, perspectiva de olhar para frente. Então eu vou mudar, eu não vou ficar no status quo. Mas até nisso ele é vencido por essas forças, porque ele não consegue, como é que eu diria em português? Ele não consegue ir além, porque ele tem que rever isso tudo. Ele tem que parar, ele tem que olhar e responder a pergunta: o que eu faço com o que fizeram de mim? E esse plural é um plural que tem atrás toda a ancestralidade, que não é uma coisa de uma pessoa fez, um amigo fez, não, é outra coisa. A gente está falando aqui de um paradigma de sistêmico. Exatamente, mudar dói, não mudar pode ser letal. Exatamente, olha, assino embaixo aí, em número, gênero e grau. É exatamente isso. A dor, ela sempre existe, mas ela é fundamental para a gente enxergar, até se enxergar de outra maneira e começar a tomar outras decisões que antes a gente não conseguia, ou não podia, ou não queria, porque a gente nem entendia por quê. Então, tudo isso aqui é o percurso dele, é a trajetória dele, inclusive dessa crítica, né, de ser moderno, né? Eu quero ser moderno, eu quero nesse sentido que eu defini, tá? Em relação à literatura na Europa. E como é que, no fundo, o fato de ser moderno não é suficiente para ele neutralizar, ou pelo menos apaziguar as forças que estão nele. Então, isso para mim foi assim uma sacação muito boa desse autor, trazer esses elementos que, a meu ver, constituem hoje uma questão crucial para todos nós. E é nesse sentido que, para mim, a literatura, quer dizer, os temas abordados nos livros, eles vão trazer alguma questão que transcende os anos, que transcende... claro que aqui eu estou falando de literatura francesa contemporânea, mas a gente pode pegar livros mais antigos e qual é a questão que está por trás? Qual é o elemento que conversa com a gente, que dialoga com a gente?
Então aqui, pessoal, me empolgo mesmo, viu? Então eu começo a falar mais rápido. Eu tô aqui, vou ler um outro trecho que eu selecionei, página 63, que é o título desse trecho é Ontem reabri as caixas repletas de imagens. Então a gente vê aqui, né? A gente entende que são essas imagens aqui, como eu mostrei, né, que ele pega, que a imagem é uma imagem da água. Eu não sei se vocês conhecem esse experimento, é um cientista japonês, é uma coisa fantástica que vocês encontram na internet, e ele faz uma fotografia da molécula da água com a música. No primeiro caso é com uma música com um som que eles chamam som do universo, né, assim, que é dos mantras, né, dos budistas. Os budistas têm assim, dizem que é o som primordial. O som é o primeiro som que sai, não existe outro som primordial além desse. Esse realmente é o primeiro, uma espécie de vocalização assim. Então, a molécula da água, como é que ela fica? Tem vídeo no YouTube. Quando é que ela fica toda simétrica e organizada com os ângulos, quando tocam esse som e ele tira essa foto. E aqui é a mesma molécula de água aqui com uma música ele fala de urros, né? Então, o que acontece com a água? E a tese desse cientista japonês é que nós somos feitos de 70% de água. Então, essa questão da água, do que acontece fora, ela nos impacta diretamente, porque nós somos água também. Então, eu achei bastante. Eu já conhecia esse experimento, né, que realmente está na internet, e é interessante ver como é que ele vai trazendo isso também, e como é que esse barulho dentro dele não acalma as águas dele, não acalma as águas profundas dele. Ao contrário, esses barulhos, essa morte do irmão, essas coisas que ele vai descobrindo no decorrer da história, ele descobre que um tio-avô dele também morreu. Então ele vai começar a fazer, então tem uma outra pessoa que morreu na família. Ele vai reconstruindo a árvore genealógica, mas com esses furos. E o que aconteceu com essa pessoa? Como é que ela morreu? Em que ano ela morreu? Então isso vai se integrando nesse sistema que é a herança dele. É muito bonito mesmo. Então aqui o trecho 3, né? Ontem reabri as caixas repletas de imagem, Berlim 2017. Então a gente já volta para o ano de 2017, nessa cronologia que não é aquela linear. Então não é primeiro, segundo, não. Ele começa 2003, depois ele volta, ele fala de 1914 e 18, que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, um pouquinho antes, que é o momento em que a França capitula, de 1937 a 39. Então aqui é um outro trecho que é resultado da minha tradução. Mas Teseu fracassou. Ele não conseguiu tudo apagar. As sombras dos seus acompanharam-no na cidade do leste. Bem que ele tentou colocar uma língua, fronteiras e rios entre ele e sua cidade de antes. Nada feito. 5 anos se passaram desde sua partida, e este trem noturno que era uma promessa. 5 anos desde que ele deixou o país adorado da criança Oved. Esta antiga terra orgulhosa nos confins do continente no qual as pessoas se dizem francesas. E o que também conta são os 13 anos que decorreram desde a morte de Jerônimo, seu irmão, que sonhava com montanhas e imensos horizontes. 13 anos de esforços para esquecer e romper com os seus. E agora ele toma nota destas poucas linhas para fixar o que desmorona nele. Então aqui ele vai começar a entrada nesse
túnel, né? Nesse túnel do tempo, nesse túnel que é o túnel que é ele, a vida dele, as coisas dele, a partir do entendimento desse fracasso. Então, existe uma progressão psicológica do personagem que é, primeiro, uma não consciência das coisas, porque ele vive a vida dele, ou pelo menos tenta viver. Tem o fato inicial que desencadeia tudo isso, essa ruptura, digamos, existencial dele com a morte do irmão, e depois a tentativa de fuga dele dessa situação, fugindo fisicamente. Mas quando a gente foge fisicamente, a gente leva tudo conosco. E é o que ele faz, ele leva toda a história, porque a história está em nós. Por isso que a questão é das forças que nos atravessam. Você pode ir para Tombuctu, mas as forças que te atravessam vão continuar agindo se você não parar para pensar que forças são essas. Então, essa parte aqui, ela é muito dura também, né? O livro tem várias passagens muito duras, mas ela é essencial na trajetória do próprio personagem, que tem uma profundidade psicológica grande, que é justamente o reconhecimento que ele fracassou. Esse reconhecimento, assim, fracassei. E agora? Então eu não sou mais o moderno, eu não sou mais aquele que vou atrás disso, daquilo, eu fracassei. E eu fracassei, então o que eu faço com o que fizeram de mim? O que eu faço com o que fazem de mim? O que eu faço com o que me foi dado? O que eu faço com o que eu herdei ou o que me foi legado? O que eu faço com isso? Essa é uma pergunta essencial. Essa live está para lá de astral. Obrigada. A gente já está terminando, porque já são, estou olhando aqui, são 8h50, né? É uma hora de live. Então, essa constatação ela é muito importante na trajetória desse personagem. É a partir dali que ele vai ter condições de aceitar, ao aceitar o seu fracasso, vejam bem, após aceitar o fracasso é que as coisas começam a mudar. Então, enquanto ele não tinha entendido isso, ele não tinha, até assim, aceitar uma decisão, não aceitar também é uma decisão. A vida é um conjunto de decisões. Então, ele aceita esse fracasso, ok. É claro que não é assim, né? Mas assim, aqui na live, ele aceita esse fracasso, ele entende esse fracasso, e a partir do fracasso é que ele vai se levantar. É o fênix que renasce das cinzas, né? Somos todos, de alguma maneira, esse fênix que pode renascer das cinzas a partir de um esforço grande que realmente é de cada um de nós, mas a gente tem esse poder e o personagem traz isso. Isso é muito belo, é uma metamorfose. Então, todo o livro, apesar de toda a questão da instituição, né? Nós somos uma instituição aqui pela etimologia do nome do herói grego. A mitologia grega ela é muito feita de arquétipos, né? de elementos importantes que plasmaram a nossa cultura. Então, quando você vê um nome aqui, no caso grego, é importante ver qual é o mito relacionado a isso aqui, né? E o que significa o nome. Obrigada, Lucy, você tá aí, que bom, que bom. Lucy é minha estilista, inclusive eu tô com o macacão dela hoje aqui, ó. Em homenagem a você, Lucy, já fiz uma live com ela, obrigada. Então, essa questão da instituição, ela é a etimologia da palavra, é uma instituição. Então, ele é uma instituição, e que instituição é ele? Então, é esse caminhar, todo esse caminhar o livro tem 251 páginas, onde ele vai entender o que aconteceu com ele, passando pela fuga, né? Ele passa por todas as etapas. Ele primeiro como ele fala, ele tem uma postura muito ingênua, depois ele é colocado, né, diante do fato que é a morte do irmão.
a fuga dele, ele não tem condições de encarar isso aí, então ele foge. E nessa fuga, é justamente essa fuga que vai trazer... De nada, Lucy, de nada, querida. Essa fuga que vai trazer essa compreensão. Porque ela vai também impor vários momentos. E esse aqui que eu acabei de ler é o fracasso. Aonde é que ele fracassou? No fundo ele não fracassou, mas na cabeça dele, nos planos iniciais dele, ele tinha fracassado. Por que o fracasso? Porque ele não conseguiu apagar. E ele queria apagar. Então, Genilda, não sei quando teremos a tradução deste livro para o português. Nossa, adoraria fazer essa tradução. É muito, 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 muito impactante. Foi para mim e eu avisarei por aqui, Genilda, avisarei por aqui. E apagar essas sombras, né? Essas sombras que nos habitam, que habitam o personagem, que habitaram o personagem, que vão continuar habitando o personagem. Não é porque a gente consegue entender as coisas que a sombra ela some, não. Muito, existem outras, elas talvez fiquem mais leves, né? Mais amigáveis, mais que nós, digamos que a relação que nós podemos ter com a sombra é melhor ou mais benéfica para nós, mas a sombra não some. Então é isso, e ele queria apagar, porque ele não entendia isso tudo. Então pois é, Heloísa. Então, pessoal, eu tô olhando aqui o horário, né? Porque eu acho que vocês, de repente, têm outras coisas também para fazer, e eu me propus a fazer uma live de 1 hora. Sim, Heloísa. Você quer escrever alguma coisa aí? Por que não faz a tradução, professora? Eu vou pensar, eu tenho que arrumar um tempo, mas realmente é um livro sensacional. Sensacional, que muito duro, mas sensacional. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria saber se vocês têm querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Sim, é muito impactante. É muito impactante e é muito bonito. Assim, na minha compreensão das coisas, quando a gente consegue dizer coisas duras, mas de uma maneira bela, a gente consegue entender melhor, talvez, essa dureza. E sempre tem o lado poético, né? Eu sou poeta também. O lado poético como um lado do belo, né? O trágico também pode ser muito belo. Não para ficar curtindo o trágico, mas ver, né? Se a gente vê, tem as tragédias, né, gregas que a gente tem aí à mão, e de outros povos também, mas eu conheço mais a grega. Tem uma beleza naquelas lutas, naquelas brigas, né? E uma estética, digamos, não é? Talvez a palavra beleza não seja talvez a palavra correta, mas uma estética. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta aí? Eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me mandar aqui. Eu vou fazer essas lives, vou trazer pessoas, né? Como eu já trouxe a Lucy aqui, a minha estilista. Eu vou mostrar o macacão que ela... Deixa eu ver se dá pra ver. Esse é o macacão que a Lucy fez, que eu acho assim, é um macacão calça, e muito... A Lucy tem muito jeito e tem muito um olhar muito sagaz para isso. Então agradeço, Lucy, a sua presença, da Genilda também, da Heloísa, nos bastidores. Deixa eu ver quem mais aqui que eu conheço, depois eu vou saudar também os que eu não conheço. A Valesca, eu acho que ela entrou aqui, Valesca. Aí tem, deixa eu pegar aqui do começo. Muito bacana, pessoal, muito bacana.
vocês virem aqui me ouvir. Então, Poesia Verônica Moreira, obrigada. Poeta Will Guara, obrigada. Peninha Fotógrafo, obrigada. Não quero esquecer ninguém, absolutamente ninguém. Muito, muito legal. Então, esse Valesca, obrigada. Nos bastidores, obrigada. Tércio Riba Torres, obrigada. Freitas Ailton Carlos, obrigada. Advocacia Blanco e Reis, obrigada. Alice Social 34, obrigada. Realmente um grande prazer estar aqui. Então esse espaço vai ser toda sexta-feira. Às vezes eu trago algum convidado, eu tento alternar, né, entre convidados sobre temas que me interessam. A internet para mim é um local hoje importante para a gente usar também e falar de coisas que, no meu caso, me interessam, e eu acho que tem um pessoal aí que também está a fim de ouvir essas coisas que a gente não vê muito, mas embora tenha também outros espaços, né, interessantes na internet, a gente precisa encontrar, mas tem também. Então, toda sexta-feira, às 20 horas, eu vou botar no Instagram para anunciar, vou fazer sempre um flyer, um card, e no Facebook também é Ana Rossi, aqui é by, né, by _ Ana Rossi. E não tendo mais perguntas, eu vou me despedir de vocês, mandar um beijo para vocês, uma boa sexta-feira à noite, e que nós possamos nos encontrar novamente. O compositor Alonso entrou, boa noite. A live já está acabando. Obrigada por estar aqui. E nós nos encontramos então na sexta-feira que vem, às 20 horas. Obrigada, Genilda. Realmente, o livro aqui, ó, vou mostrar novamente esse livro. Realmente, ele em todos os livros que eu li, esse foi um dos que ficou. Não é o único, né? Não é o único, mas é o que ficou realmente devido a essa densidade da proposta dele, da história e da maneira como ele narra. Um beijo para vocês e nos vemos nas próximas lives. Tchau, tchau.